Olá a todos, o meu nome é Andreia e sou explicadora de Matemática e Físico-Química há mais de uma década. No vídeo de hoje quero partilhar com vocês um pouco sobre a minha história com a disciplina de Matemática e também como é que consegui ter um 20 no Exame Nacional desta disciplina. Então, este vídeo vai estar estruturado em três partes. Numa primeira parte, vou contar sobre a minha história com a disciplina. Na segunda parte, vou dizer-te exatamente aquilo que eu fiz para conseguir ter 20 no exame. E numa última parte, vou dizer ainda o que mais podes fazer caso sintas efetivamente algumas dificuldades extra nesta disciplina. Então, sente-te à vontade para passar para qualquer parte à frente do vídeo que te interesse mais. Então, com respeito à minha história na disciplina de matemática, eu costumo mostrar este gráfico aos meus alunos, que de certa forma ilustra a maneira como eu percepciono a evolução do grau de dificuldade da disciplina. Ao longo do terceiro ciclo, focando-nos apenas a partir daí, na minha opinião, sétimo, oitavo e nono anos têm um aumento de dificuldade mais ou menos linear. Quando se dá a passagem para o décimo ano, existe um aumento maior de dificuldade, que também está associado a toda uma fase de adaptação que passamos quando vamos do nono para o décimo, e também os temas começam a ser um bocadinho mais abstratos e mais complexos. Na minha opinião, o ano de transição mais complicado não é, na verdade, do nono para o décimo ano, é do décimo para o décimo primeiro, porque no décimo primeiro são introduzidos alguns conceitos bastante abstratos, como é o caso dos limites de funções. Então eu acho que o aumento de dificuldade maior ocorre nesta transição do décimo para o décimo primeiro. Naturalmente, quando vão para o 12º ano, o grau de dificuldade ainda aumenta, mas eu já não considero que é um aumento tão grande como este anterior que eu falei. Ora, durante o terceiro ciclo, eu era uma aluna mediana. Não me lembro sequer de ter tido algum 5. Acho que as minhas notas andavam entre o 3 e o 4. E também não me lembro de adorar a matemática. Gostava, simplesmente. Quando passei para o 10º ano, e a matemática ficou um bocadinho mais complicada, eu também senti que gostava mais. Efetivamente sentia-me mais desafiada e ao longo desse ano trabalhei imenso para conseguir ter notas mais altas. A verdade é que não conseguia muito. O professor que eu tinha na altura, na minha opinião, não era muito bom. Efetivamente, eu acho que eu não compreendia muito bem as aulas, hum, e ele também não era muito motivador, não me parecia muito importado com isso. Mas eu continuava ali firme e a trabalhar cada vez mais, e a verdade é que no terceiro período eu consegui ter um teste com uma nota mais alta. Lembro-me perfeitamente que era um teste sobre estatística, portanto era uma matéria um pouco mais fácil, que entretanto até já saiu do programa, e eu consegui ter um 14. E quando eu tive esse 14, esse professor, que eu efetivamente não gostava, virou-se para mim e perguntou: como é que tu conseguiste ter isto? Como quem diz, não é habitual. Se, agora sai-te assim um 14, assim do nada. Então era quase como se eu estivesse na lista dos que não eram muito bons e estava a tentar ir para uma lista dos melhores, porque ele, de certa forma, catalogava assim os alunos. Pelo menos era a percepção que eu tinha. E pronto, senti que na verdade nem tive um estímulo ou um feedback positivo quando efetivamente consegui ter um 14, não é? Ainda não era assim nada de muito grande, mas para mim foi. Então, felizmente, quando passei do 10º para o 11º, o professor mudou. E isso fez toda a diferença. Quando cheguei ao 11º ano, tinha uma professora que se chama Paula Vilarinho. E essa professora era maravilhosa. Ela explicava, e certamente ainda explica, muito bem. Ela resolvia tudo direitinho no quadro. Espetacular. Ou seja, quem fosse para a aula e realmente quisesse
aprender e empenhar-se, tinha ali uma professora excelente para conseguir subir as notas. Esse era o meu caso. Eu, na verdade, batalhava, batalhava, mas não estava a conseguir. E a partir do 11º ano consegui e as minhas notas subiram cada vez mais até chegar a esse exame nacional onde consegui ter 20 e, de certa forma, também devo a ela. Claro que eu tinha a motivação e a vontade, mas foi determinante esta mudança de professora. E então, eu já tinha notas bastante boas durante os testes de avaliação ao longo do ano, e então era 12º ano e chegou a altura de me preparar para o exame nacional. Eu, na altura, ia fazer 4 exames nacionais, porque ainda eram todos obrigatórios, só mais recentemente é que deixou de ser. Portanto, eu ia fazer matemática, ia fazer uma melhoria a físico-química, tinha que fazer português, apesar de não ser importante para mim para a faculdade, e também tinha que fazer biologia e geologia, que também não precisava para a faculdade, porque eu segui um curso de engenharia. Então vamos pensar naquilo, vamos relembrar aquilo que eu fiz nessa altura, que foi no ano letivo de 2006-2007. E eu tenho então 6 coisas para vos dizer que eu fiz e que me permitiram ter este 20 no exame nacional. Então vamos a elas. A primeira coisa que eu fiz, e eu comecei apenas a estudar no final das aulas, portanto tive cerca de 3 semanas, foi fazer uns resumos muito breves da matéria. Portanto, eu tinha uma página com uns resumos para probabilidades, tinha outra, uma ou duas no máximo, para funções, porque é o capítulo mais extenso, tinha outra para números complexos e não ia muito além disso. Agora, esta parte de fazer resumos, eu sugiro que realmente não se ocupe muito tempo com ela, e eu não ocupei. Eu fiz uma coisa breve e depois fui completando à medida que senti necessidade para isso. Portanto, esta primeira parte de fazer resumos, eu considero que é uma aprendizagem passiva. Porquê? Porque eu posso fazer resumos muito bonitinhos, mas depois, na verdade, não consegui fazer os exercícios. Portanto, fazer resumos é importante, mas o tempo que se dedica a eles deve ser limitado. Não é uma tarefa de peso, digamos assim. Segunda coisa que eu fiz. Essa minha professora maravilhosa deu-nos a dica de um livro que tinha exercícios de exame de anos anteriores e disse o seguinte: façam este livro todo e o resultado vai ser bom. E eu, determinada, levei aquilo à letra. Eu comprei o livro, que ainda tenho aqui. Foi um livro que me recordo que foi bastante barato, porque isto é apenas um caderno de atividades que vinha associado a um manual, mas na altura nós não o tínhamos porque o nosso manual era outro. Então eu comprei o livro e fiz este livro todo. E quando eu resolvi os exercícios, fiz uma coisa em particular. Sempre que aparecia um exercício que era um pouco mais difícil ou que tinha algo que eu considerava que podia ser uma ratoeira ou que tinha uma particularidade ou uma nuance especial, eu catalogava esses exercícios. Ou seja, eu anotava aquele exercício. Vou-vos mostrar como é que está. Aqui isto é feito em 2007. Olha, por exemplo, eu punha umas setinhas a dizer difícil. Eu vou já mostrar. Então, olha, este aqui diz, por exemplo, muito importante. Punha uma setinha, significava que este exercício estava catalogado. Aqui temos vários que diz bom, muito bom, este também muito bom. Depois há alguns que eu escrevo mesmo a palavra ratoeira. Muito bom, com outra cor, já significava que era bastante importante revê-lo. Há aqui um exemplo de uma ratoeira. Ratoeira, está aqui escrito, se calhar não conseguem ver.
Pronto, então eu resolvi este livro todo. O que é que vocês podem fazer agora? Eu sugiro que comprem o livro do IAV. O IAV todos os anos dá uma versão updated onde inclui os últimos exercícios saídos em exame, todos separadinhos por temas. Vocês vão pegar nesse livro e vão fazê-lo todo. Isto é com o objetivo de ter um 20, ok? E não vão fazer apenas, vão catalogar os exercícios que considerem bons, difíceis, muito bons, ou com ratoeira, ou com algum insight que vale a pena voltar lá a esse exercício mais tarde. Porque é isso que vamos fazer. Então, terceira coisa que eu fiz. Nos últimos 2 dias, antes do exame nacional, eu não fiz nenhum exercício novo. O que é que eu fiz nestes 2 dias? Ora, eu peguei no meu livrinho, o tal que já tinha feito todo, e comecei a ler os enunciados tranquilamente, já não tinha que estar sentada numa mesa, numa postura rígida, eu podia estar no sofá, onde fosse, uma esplanada onde vocês se sentirem bem. Lia o enunciado e começava mentalmente a pensar como é que eu podia resolvê-lo. Ou seja, eu não escrevia. Eu pensava mentalmente, tenho que fazer este passo, tenho que fazer aquele cálculo, depois tenho que ir à calculadora fazer o gráfico ou whatever. E em seguida, como eu tinha todas as resoluções feitas, eu ia à resolução e via, ok, era isso, está feito, sim, era exatamente isto, ou não, olha, devia ter feito aquilo, esqueci-me daquele passo que era importante. E com este método, ao longo de 2 dias, o que eu fiz, muito importante, foi consolidar o conhecimento e relembrar as ratoeiras e os insights dos exercícios que eram, de certa forma, diferentes, portanto, mais difíceis. Estes 2 dias são super importantes. Então, recapitulando, primeiro fiz resumos, e resumos eu considero isso uma aprendizagem passiva, entre aspas. Resolvi o livro todo, considero isso uma aprendizagem ativa, isso é o saber fazer efetivamente. E depois, nestes 2 dias, fiz aquilo que eu chamo de consolidação e relembrar as ratoeiras, super importante. Então, vamos à quarta coisa, são 6 coisas que eu vou dizer-vos. A quarta coisa que eu fiz, e não quer dizer que fizesse todos os dias, mas foi estudar com um colega igualmente empenhado. E eu tinha então um amigo, que também ia fazer o exame, amigo de turma, era colega e amigo, já nos conhecíamos há 12 anos, estávamos juntos desde a primeira classe. E ele também era um bom aluno e também estava empenhado. Mas o mais importante é estudarmos com alguém empenhado, independentemente das notas que esse outro colega tenha. E efetivamente, eu e ele fomos os únicos na nossa escola secundária a conseguir ter um 20 no exame nacional. E nós estudávamos juntos. E era um estudo bastante produtivo. Então, isto foi a quarta coisa. Quinta coisa. Ao longo destas 3 semanas, eu estudava manhã e tarde, todo o dia, como se tratasse de um emprego, ok? Portanto, quando estamos em fase de exames, se vocês querem realmente ter notas boas, é isto que têm que fazer. Aquele período é como se tivessem um emprego para onde têm que estar constantemente a trabalhar. E eu tinha que me dividir entre vários exames, entre 4, como eu falei. Claro que dando prioridade àqueles que iam ser as provas de ingresso para entrar para a engenharia. Então, sexta coisa e última desta tal lista de o que é que eu fiz para conseguir ter 20 no exame. A sexta coisa que eu fiz foi tratar um aspecto que não é tão técnico, digamos assim, que é muitos alunos nesta fase de exames têm ansiedade, porque é uma fase de transição para a faculdade, ou porque sentem a pressão de ter que ter aquela nota para conseguir entrar no curso que querem, etc. E eu também não fugia a essa regra, digamos assim. Eu durante essa fase também sentia bastante stress, bastante ansiedade, que de certa forma não tinha a ver com a pressão de precisar ter uma nota alta.
Isto porque eu tinha a ideia bastante fixa do curso que eu queria, que era Engenharia Civil, e a média não era muito alta. Era uma média naquela altura à volta dos 14. E eu só de ensino secundário já tinha uma média um pouco superior a 17, então eu não tinha um grande pressing para ter uma nota alta nas provas de ingresso. Mas eu tinha outro pressing, que era o pressing interno. Eu gostava muito das duas disciplinas, quer de matemática e de físico-química, e queria muito ter o melhor que fosse, independentemente de me sobrar média para entrar no curso ou não. Eu queria muito isso, pronto, gerava-me stress. Então, o que é que eu fiz na altura, também a conselho da minha mãe, foi fazer algumas sessões de acupuntura com o intuito de tratar essa ansiedade. E então, durante essas semanas, eu fiz essas sessões. Eu lembro-me que quando eu saía de lá, saía realmente com um estado de leveza e de calma muito bom. Realmente funcionava comigo. O que não quer dizer que seja essa a terapia que vai funcionar com vocês. Ou pode até nem ser propriamente uma terapia. Mas o que eu quero dizer é que, se querem ter uma nota muito alta e se sentem muito ansiosos, devem efetivamente fazer alguma coisa para tratar essa ansiedade. Ok? Não deve ficar. É normal que ela exista, portanto, eu não deixei de estar ansiosa de todo, mas fazer alguma coisa para. Um dos ingredientes para este 20, se existir a ansiedade, na minha opinião. Ok, então, eu considero que estas 6 coisas que eu fiz são suficientes para ter um 20 no exame, caso existam também boas bases, como é óbvio. E o que é que podemos considerar boas bases? Sei lá, por exemplo, notas ao longo do ano letivo superiores a 15, a 16, já indica que há boas bases, ok? Mas, se na verdade o aluno tem até algumas dificuldades à disciplina, então isto pode não ser suficiente. E aí eu vou dar então agora 3 dicas a acrescentar a estas 6, que esses alunos com mais dificuldades devem fazer para conseguir lutar pelo 20, ok? Efetivamente, ter um 20 foi algo que me deixou muito feliz, apesar de eu não precisar dessa nota tão alta. Tanto que na altura eu não ia pedir revisão da prova, naturalmente, mas eu quis pedir a prova para ficar com ela de recordação comigo. E eu tenho aqui, como podem ver, até tenho o clipe já enferrujado, porque já tenho isto guardado há muito tempo na garagem. E é uma recordação muito boa, claro. Ano letivo 2006-2007. Então, vamos a essas 3 dicas extra. Então, primeira dica: se temos mais dificuldades na matemática, vamos ter que jogar com outros fatores a nosso favor. Primeiro fator é o fator tempo. Então, se queres ou se precisas de ter uma nota muito boa no exame e tens algumas dificuldades, não podes começar a preparar-te para o exame quando terminam as aulas, em junho. Tens que começar antes. Tens que ter o fator de tempo do teu lado. E o antes é quanto? Ora, se tu tens dificuldades na disciplina, eu diria que o limite para começar a preparar para o exame, claro que não é de forma tão intensiva como quando terminam as aulas, mas eu diria que o limite para começar a preparar para o exame é as férias da Páscoa. A partir daí, o mindset deve mudar com foco nesse objetivo. Começar a preparar as coisas, começar a ter o tal livro, começar a trabalhar nele, ok? A partir dessa data para ter o fator tempo. Segunda coisa que devem fazer: ter um explicador. Ter um explicador pode ser especialmente importante se sentem que o vosso professor não é suficientemente motivador para vocês, se sentem que o professor não consegue transmitir-vos o amor pela matemática, porque ele existe, o amor pela matemática. Foi isso que eu senti com a minha professora, a tal que eu falei lá atrás, que tive no 11º e 12º. Ela ajudou a despertar esse sentimento em mim. Ou simplesmente acham que não compreendem tudo na aula. Ou se é difícil tirar dúvidas com o professor
Se sentem que de facto o professor não consegue suprir todas essas necessidades, devem procurar alguém. Esta é a segunda dica extra. A terceira dica que eu vou dar é uma dica que eu dou agora a todos os meus explicandos. É algo que eu não fiz na altura, simplesmente porque nunca tinha pensado sobre isso e porque também ninguém me disse para o fazer. E é precisamente simular o exame, simular as condições de exame. E eu sugiro sempre que façam isso pelo menos nos últimos 10 a 15 dias antes do exame, ok? Portanto, quando já reveram matérias, etc. Em que é que consiste simular o exame? Consiste em imprimir, ok? Imprimir é importante, porque no dia do exame vocês vão estar com uma folha. É simular, significa que vamos pôr tudo o mais semelhante possível, ok? Imprimir o exame, pôr o cronómetro a contar, começar a resolver sem consultar nada além do formulário do próprio exame, para também se irem ambientando a ele caso precisem. Eu diria que quando se vai ter uma nota alta, normalmente não se consulta o formulário, porque já o sabem de cor. No final do tempo, quer tenham acabado, quer não, acabou o tempo, vão pegar nos critérios de correção e vão fazer a correção, a autocorreção do vosso exame. E isso vai-vos permitir ter, em primeiro lugar, uma noção de como é que funciona isto dos critérios, vão ter mais sensibilidade ao responder na prova, ao perceberem que as coisas depois são avaliadas mediante critérios, que normalmente são sempre do mesmo género, e também vai permitir que vocês, ao longo desses 10 ou 15 dias, comecem a perceber à partida qual vai ser a nota que vão ter. E também vão perceber se ao longo desses 10 a 15 dias se essa nota vai aumentando ao longo do tempo ou não, para perceber se estão a evoluir ou se estão estagnados. Então, eu diria que esta ferramenta da simulação é mesmo muito importante, em especial se há dificuldades, se há ansiedade, porque também ajuda a treinar esta parte de vou-me sentir ansioso, tenho tempo de resolução, etc. Também vai ajudar bastante nessa parte. Pronto, então era isto que eu tinha hoje para vos transmitir. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, sigam o meu canal, pois eu vou certamente trazer aqui mais alguns temas que me parecem importantes. Obrigada.